Paz, no nome santo daquele que vive e que reina eternamente. Nossa meditação de hoje está aqui em Oséias, capítulo 6. Preste atenção nesses 3 versículos do capítulo 6 do profeta Oséias. Aqui o Senhor nos diz assim, versículo 1. Vinde, é um chamado, vinde e tornemos para o Senhor. Porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Como é que o Senhor Deus despedaça a humanidade, as pessoas? Só tem uma forma. Primeiro a pessoa tem que ir até ele. E para que, vinde, ou seja, nós temos que ir e tornar para o Senhor, porque ele nos despedaçou. Aqui está falando que ele nos despedaçou, ou seja, nos despedaçou no passado, é um chamado. Mas olha só no versículo 2 para você entender melhor o que o Senhor está revelando a nós. Depois de 2 dias, nos revigorar ao 3º dia, nos levantará e viveremos diante dele. Olha que coisa extraordinária. Muitas pessoas às vezes lê esses 2 versículos e não vai compreender, mas se você lê o 3º versículo, nós começamos a entender. E se você analisar também a vida dos discípulos de Jesus, como foi que Jesus despedaçou o coração dos discípulos dele? Primeiro, Jesus ensina todo o seu ministério. Eles andam com Jesus, eles veem os sinais, os prodígios, os milagres, as obras extraordinárias que o Senhor fez em favor deles. Porém, na sexta-feira da paixão, o Senhor Jesus se entrega, é preso e morto. Como ficou o coração dos discípulos? Despedaçado. O coração deles ficou despedaçado. Porém, no 3º dia, no domingo da ressurreição, por isso que diz aqui, depois de 2 dias nos revigorar e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Então no 3º dia o Senhor aparece ressurreto, aparece para as mulheres primeiro, depois aparece para os discípulos para os fortalecer, os revigorar. E o que acontece depois? Versículo 3 do profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vinda é certa, ou seja, ele voltará, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. A chuva na Bíblia é o símbolo do derramamento do Espírito Santo. Você vai ver que lá no Pentecostes, Pedro, ele faz alusão a isso, falando lá, essa é a promessa do profeta Oséias. E aí quando você vai lá no livro do profeta, você vê que Deus faz uma profecia dizendo que vai derramar sobre nós o seu Espírito como chuva. Então a chuva é o símbolo do derramamento do Espírito Santo. Então aqui no versículo 3, ele está fazendo uma promessa, os discípulos aqui, o Espírito no caso, o Espírito Santo, o profeta Joel, está declarando que a vinda do Senhor, a volta dele é certa, ele virá, que nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor como a alva, a cada manhã, a cada dia, até que nós possamos ver claramente quem é Deus. E ele diz que dele descerá sobre nós, ou seja, o Senhor descerá sobre nós como a chuva. E esse é o derramamento do Espírito Santo. Você já tinha visto isso? Não sei se você já tinha lido esse pequeno trecho, desses 3 versículos. E esse aqui é a nossa meditação de hoje. Então, se você quer ser despedaçado, vá até Jesus. Conheça o Senhor Jesus. Olhe para ele, olhe para a cruz. Veja o que ele fez por você. Veja o quanto você é especial para o céu, para Deus, para o Pai. Ao ponto de Deus, o Pai, entregar o seu próprio Filho. E olhe o quanto você é importante para Jesus, ao ponto de o próprio Jesus. Porque Jesus não foi obrigado. Ele fez isso por amor também. Ele se entregou por amor ao Pai e por amor a cada um de nós. Então, vá até ele. E ele vai te restaurar, te fortalecer. Mesmo que você esteja passando por provações, como os discípulos passaram. Os discípulos foram perseguidos, foram mortos. Famílias inteiras, durante a era da Idade das Trevas, dos 1260 anos, também foram mortos, viram seus filhos serem mortos, foram humilhados, massacrados. E essa é a realidade no mundo. O povo que quer fazer o bem, que ama a Deus sobre todas as coisas, que ama a sua palavra, geralmente
ele é perseguido, e ele foi perseguido e será perseguido novamente, porque o mundo vai na contraposição disso tudo. E nós devemos estar preparados, assim como os discípulos estiveram preparados. E essa preparação vem através da comunhão com Deus e através do conhecimento da verdade. Por isso que Jesus diz em João 17, na oração sacerdotal: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu gostaria, nesses momentos finais agora, fazer uma oração com você. Gostaria que você realmente orasse, que você estudasse as Escrituras, meditasse nas Escrituras e compartilhasse. Não tenha medo de falar da palavra de Deus. Hoje, em todos os lugares que a gente vai, muitas pessoas, elas têm medo, acham que não pode falar mais da palavra de Deus. Você vai estar numa reunião, numa festa, qualquer lugar que seja, você, ao falar de Deus, as pessoas parecem que olham e veem você como que fosse algo ridículo. Religião não mistura. Irmãos, entenda, só existe uma religião, só existe um Deus, é isso que Deus tem pregado, só há um Deus verdadeiro. Esse negócio da pessoa, eu sou da igreja tal, eu sou fulano de tal, eu faço parte do movimento tal, eu sou não sei o que, não sei o que. Infelizmente, acaba sendo uma ilusão do inimigo, por falta de conhecimento. Por isso que Oséias mesmo, o livro de Oséias vai falar que o meu povo perece por falta de conhecimento. Quem é o povo de Deus? Todo aquele que Deus deu a vida por todos. Todos são povo de Deus. Porém, aqueles que não creem e não aceitam, Deus nos deu o livre-arbítrio. E essas pessoas que não têm comunhão com eles perderão aquilo que o Senhor Jesus conquistou para eles, que é o direito da vida eterna através dos méritos deles. Porque nós estamos condenados à morte eterna. Mas Deus nos deu a vida eterna em seu Filho, em Cristo Jesus. E a vida, em João 17, versículo 3, é esta: que conheça o Senhor Deus como o único Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Esta é a vida eterna: conhecer a Deus, conhecer a Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar? Grandioso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, nessa manhã queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos. Nossos irmãos que ouviram essa mensagem até aqui se unem a nós em oração, fazendo essa bênção, esse pedido especial ao nosso Deus, ao nosso Pai, através dos méritos de Cristo Jesus. E se é através de Cristo, nós temos a certeza que o Senhor nos ouve e que o Senhor nos atende. Toma então, Senhor, em Tuas mãos a nossa vida, a nossa família. Guarda, livra-nos do mal, Senhor. Envia os Teus anjos e nos fortalece com coragem, para que nós não venhamos a ter medo e que nós possamos anunciar os mistérios do Evangelho, os mistérios da palavra do Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te livre de todo mal.